colegas ambientalistas que foram perseguidos, foram presos, foram criminalizados por defender o meio ambiente. Foi um fato que chocou o Brasil, chocou o mundo, né? Sensibilizou vários setores da sociedade civil. Logo que ocorreu esse episódio, nós mobilizamos as nossas bancadas em Brasília, a nossa bancada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, os senadores mais próximos à luta ambiental, pedindo para que eles interferissem, que eles acionassem também o Ministério Público Federal, porque aquilo foi muito grave, né? Nós estamos, lógico, acompanhando um crescimento da criminalização de lutadores e lutadores sociais, ambientais no Brasil, por conta dessa conjuntura sombria que o Brasil vive, o Brasil e o mundo, mas sobretudo hoje no Brasil, com o governo Bolsonaro, né? E isso vem acontecendo também em outras áreas, mas esse fato foi muito grave, né? Houve uma grande repercussão. O Aguilar me ligou falando, né, que vocês estavam aí mobilizados, queriam fazer algo em São Paulo, mesmo que fosse algo simbólico, seria importante. Nós tínhamos tentado marcar esse encontro para a semana passada, não foi possível por conta das agendas. A Assembleia Legislativa está praticamente vivendo seu último momento, que amanhã vai ser o último dia de votação, está votando hoje as contas do governador, amanhã vota o orçamento, ela fecha, ela entra em recesso. É um período muito ruim para mobilização, esse período, porque Natal e Ano Novo, nós tivemos aqui uma vitória importante, que foi tirar a reforma da Previdência. O Dória tentou aprovar, não conseguiu, nós derrotamos aqui com um movimento organizado, com servidores, sindicatos, associações, nós judicializamos a PEC dele e ele não conseguiu os votos e nós ganhamos um tempo, porque ele ia também aprovar uma reforma da Previdência pior que a do Bolsonaro, pior que aquela que o Temer tentou aprovar na sua gestão. Então, para nós foi uma grande vitória aqui em São Paulo, foi uma derrota que foi imposta ao governo Dória, aqui no estado de São Paulo. Logicamente que ele vai voltar com esse projeto em fevereiro, março, mas nós ganhamos um tempo. Então amanhã fecha a casa, mas é importante que a gente faça esse encontro aqui, que está sendo transmitido ao vivo pela TV Web da TV Assembleia. Tem uma equipe da TV Assembleia aqui fazendo entrevistas com vocês. Haverá a publicação de uma matéria no Diário Oficial do Poder Legislativo. Então é muito importante que as intervenções de vocês, nós vamos franquear aqui a palavra a todos vocês, para que vocês falem usando os microfones da Assembleia Legislativa, né? E muita gente já acompanha pela TV Web, as pessoas estão acompanhando, ambientalistas que disseram, eu não posso ir, mas eu vou acompanhar pela TV Web, eu sou do interior de São Paulo, da Baixada Santista, ou mesmo aqui da capital. Então é muito importante como registro aqui, que vocês utilizem os microfones, façam os depoimentos, as intervenções, porque tudo isso vai ficar registrado aqui nos anais da Assembleia Legislativa. Nós estamos com uma votação agora, exatamente no plenário. Eu vou alternar plenário e essa audiência, eu vou passar a coordenação para o Vitor, que vai coordenar aqui os trabalhos, mas eu acho que talvez uma rápida apresentação, né, para a gente se conhecer um pouco melhor. Conheço o Aguilar, logicamente o Aguilar todo mundo conhece o Aguilar. Agora eu não conheço vocês, a gente pode fazer uma apresentação rápida e depois a gente vai falando, cada pessoa fazendo uma intervenção, para quem acompanha mais de perto essa questão das prisões, das perseguições. Vamos começar por aqui? Hugo Albuquerque, advogado. Eu sou o Vitor, da assessoria do Gianazzi. Eu sou José Roberto Aguilar, artista plástico. Eu sou Marcela Grego, advogada criminal e membro do Instituto Humanidade, Direito e Democracia. André, sou biólogo e servidor público. Eu sou a Laura, advogada do artigo 19. Eu sou Carlos de Luca, advogado e membro do Instituto de Direitos Humanos e desculpa, o IUD. Meu nome é Douglas, eu sou sociólogo e também sou membro do IUD. Quem começa? Vamos passar a abertura para o Aguilar, né? Aguilar, que foi o mentor intelectual, que nos procurou. E sou o mais velho aqui. Então, olha, é uma longa história, fantástico. Tudo começa com... Desculpe se eu divagar um pouco, mas é importante essa divagação.
A primeira vez que eu tive em Alter do Chão foi em 2004. Eu até trabalhava no Ministério da Cultura como representante do MINC em São Paulo, e o Gilberto Gil ia para Belém. E eu fui lá para fazer um vídeo. E depois eu tinha uns amigos que tinham uma ONG lá em Alter do Chão, que se chamava o Projeto Saúde e Alegria, em que tinha um dos mentores fantástico, que era o Magnólio de Oliveira, que era um dos maiores educadores palhaços. Ele era a alegria do Saúde. E o Saúde era o Eugênio Scanavino e o Caetano Scanavino e várias outras pessoas. E ficamos amigos, e desde 2004, há 15 anos que eu estou em Alter e vi as modificações básicas que aconteceu. Uma das coisas mais fantásticas foi a inauguração da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, que trouxe, há 12 anos atrás, trouxe uma intelectualidade muito grande na forma de professores, trouxe para Santarém, e a maioria preferiu viver naquela vila, que era muito mais bonita do que Santarém, perto do Rio Tapajós e tudo. E outro fato muito fantástico que chamou muita atenção, principalmente do nosso pessoal do Sudeste, foi também a cultura, principalmente musical, que era do carimbó. E assim, Alter do Chão se transformou num polo cultural em que pessoas muito mais antenadas, cultas, viram fogo e lutaram pelo ambiente, para uma cultura de floresta em pé, fantástico tudo isso. Então, essa população era muito intelectual e muito esse confronto com a raiz indígena, uma cultura de raiz indígena, foi fundamental para reprocessar todo um sistema de convivência, de confraternização. Então, existe sempre um elo muito presente. Por exemplo, eu mesmo fui um dos caras que, quando os brigadistas fizeram todo esse movimento, eu fiz umas gravuras e vendi aqui em São Paulo, e tudo foi para eles, porque era importante. Então, se for o caso de penalização, eu sou um canalha também. Mas como não é, mas é outro caso. É um caso de abraço, não é? Então, basicamente, eu acho que Alter do Chão é uma espécie de microcosmos do que acontece no Brasil. É um confronto, basicamente, é uma jihad. O governo atual, como de Bolsonaro, um governo da direita mundial, principalmente do governo Trump, basicamente está se criando uma jihad que é outro tipo de cultura. Isto é, eliminar a cultura humanista, uma cultura de confraternização, de igualdade de raças, da igualdade, basicamente, que vem da Revolução Francesa. Se você vê uma pessoa antes da Revolução Francesa, é outro tipo de cultura,
Depois da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, que destruíram muito dos antigos reinados, e começou uma onda básica de cultura, que redundou em revoluções socialistas, de igualdade de homens e de igualdade de gêneros e de tudo isso. Isso solidificou basicamente a cultura. Desculpe eu me alongar um pouco mais, mas a cultura é uma visão muito importante no momento. E sempre foi. Independente de ser cultura humanista ou anti-humanista. Por exemplo, o Hollywood foi um nível de cultura muito importante para o ensinamento. Até os anos 30, os Estados Unidos era um dos países mais corruptos do mundo. Você comprava desde o guarda da esquina até o juiz. Então, basicamente, então falou, olha, não dá. Não dá porque a gente nunca vai ser um país competitivo com esse nível de corrupção. Então, a cultura de Hollywood, dos cinemas, o cinema noir dos anos 30 e tudo, sempre foi um abecedário de como vocês devem se comportar contra os gangsters, contra tudo. Mas isso também foi em todos os países. Por exemplo, na Alemanha hitlerista, era importantíssimo como uma cultura de propaganda, como também foi na União Soviética. Isso era muito importante. E a cultura pode ser jogada para vários lados. Pode ser uma cultura, pode ser qualquer tipo de cultura. Mas, em todo caso, nós estamos aqui a nível cultural, defendendo contra o fascismo e contra uma espécie de AI-5 branco. Isso, os meus amigos advogados vão falar de todo esse lado da judicialização e tudo. Mas, em todo caso, eu peço desculpa por ter esse lado de envolvimento afetivo por essa região, mas, ao mesmo tempo, não devemos perder de vista que isso é um micro-organismo, um microcosmos que está acontecendo no Brasil todo. A palavra continua aberta. Só algumas pessoas entraram aqui na nossa rede social dizendo que seria interessante alguém explicar rapidamente qual era o trabalho dos brigadistas lá, o que eles realizavam exatamente, com mais detalhes, né? Para depois a gente entra no processo aí da perseguição e da criminalização. Sim. Eram 4 jovens, alguns de São Paulo, outros de Minas e tudo, que nem a gente, com uma cultura universitária também, basicamente que foram para lá e acharam aquele lugar maravilhoso. Um criou uma espécie de ONG que era só para morar lá, criou uma tábua, pessoas assim, unidas ao turismo, unidos à permacultura, unidos em vários níveis. Gente como a gente, eu era amigo deles, super. Então, de repente, tem pessoas que se dedicavam à ONG do lixo, a defender a APA, Associação de Proteção ao Meio Ambiente. Pessoas que aliás, tinha até um bordão muito incrível, que o pessoal mais conservador lá de Alter do Chão falava que eles eram paraquedistas lunáticos. Eles vinham ensinar como reciclar lixo e tudo, o pessoal ficava puto da vida, mas eles tinham razão em certos níveis. E, bom, vamos criar uma brigada de incêndio, que é a coisa mais fundamental.
E foi o caso. Então, basicamente isso. É como várias associações de bairro, do Bexiga, de tudo. Vamos fazer o bem para a comunidade. Foi essa a razão principal. Agora, a tempestade que surgiu de transformar eles em mártires, basicamente tinham um ponto muito mais, um alvo muito mais objetivo, que eram as ONGs. Um deles trabalhava numa ONG que não tinha, era basicamente de intimidação, de deixar as pessoas acovardadas. É basicamente parte do esquema. Mas quem vai falar isso mais basicamente é o Hugo, o Carlos, você principalmente. Eu acho que seria super importante depois ver a Laura, porque ela estava lá por coincidência e atuava. A ONG dela é parceira também de Saúde e Alegria. Mas aqui, a nossa organização aqui, inclusive a gente veio a pedido do Aguilar, que é um grande parceiro, aí, um mestre. A gente já tem uma atuação com a advocacia ativista aqui em São Paulo, com direitos humanos, e esse tipo de, até diria, de advocacia de ruptura, né? Defesa de ruptura, quando diz respeito a esse tipo de atuação do Estado na perseguição de militantes e ativistas. Esse cenário tem piorado, sobretudo de 2016 para cá, com tudo que tem acontecido no Brasil, a ponto até mesmo das Forças Armadas terem retomado seu papel, colocando infiltrados em manifestações e criminalizando direitos fundamentais. A gente já viu inversão desse tipo de coisa com manifestações aqui em 2016, onde jovens manifestantes, vítimas de uma arapongagem, tinham seu direito fundamental à manifestação ser revertido, ser criminalizado na forma de um tipo penal pega tudo, dizer que isso é uma associação criminosa. O que é uma associação criminosa? Para qual crime? Né? Para se manifestar? No caso de Alter, nos chama a atenção exatamente a mesma coisa. Aquelas pessoas estavam literalmente apagando incêndio. E uma outra ONG, inclusive o Caetano Scanavino mandou uma saudação aqui por vídeo, com uma ONG chamada Saúde e Alegria. Pelo amor de Deus, né? Até é muito distante de qualquer coisa que se imagine, até uma militância um pouco mais dura, algo que até a sociedade não compreenda bem. É uma coisa uma organização chamada Saúde e Alegria. E isso foi criminalizado propositalmente. Porque quando você ataca esse tipo até de voluntariado, que não é nem um ativismo, nem uma militância como a gente conhece, é um voluntariado, você dissemina medo e paranoia na sociedade civil. Quando o Estado assume esse papel, você tem um cenário delicado, porque se o Estado faz isso, quem é que vai proteger as pessoas? Se quem deveria proteger atua para criminalizar e perseguir, a gente cruza o Rubicão. A partir daí, a gente tem de começar a colocar questão ambiental e tantas outras questões que se somam num outro patamar, porque a gente sobe, o Brasil desce de um certo patamar de proteção e sobe num patamar de repressão. A gente começa a se aproximar mais daquele cenário que já era preocupante de alguns anos para ser um cenário mais próximo, talvez da Colômbia, talvez da África. E a gente é obrigado a recorrer a essas portas que ainda gentilmente podem ser abertas nas instituições, e aí eu agradeceria aqui ao deputado Gianazzi por ter aberto essa fresta, e também pensar como a gente vai organizar a sociedade civil a partir daí, onde, por exemplo, se antigamente a gente poderia dizer que tinha um programa de proteção a testemunhas que era insuficiente, hoje a gente vai ter de pensar, enquanto sociedade civil, em como defender a sociedade civil em relação ao Estado, né? Um cenário que a gente achou que estava afastado, que pertencia ao passado. Lembro até que há alguns anos, quando a Comissão Estadual da Verdade estava discutindo isso daí, parecia uma coisa distante. Não era. É uma coisa que se tornou realidade e se materializou. A partir daí a gente tem de assumir esse cenário de guerra. A gente não pode ceder ao medo, à paranoia, inclusive porque esse tipo de voluntário acaba se assustando profundamente. A gente que atua na advocacia criminal e numa advocacia que não é tecnicamente criminal, é uma advocacia que está se voltando a processos políticos, e isso tem voltado a acontecer no Brasil. É bom que se diga, é bom que se saiba. Isso muitas vezes foge ao escopo da técnica da boa advocacia criminal, porque a advocacia criminal ela vai se basear num cenário onde alguém é acusado, culpado ou não,
crime, num determinado fato. Mas quando o Estado ele atua para criminalizar, para acusar e para processar, você tem um problema adicional aí. É um problema, na verdade, de cunho constitucional. É um tumor, no sentido constitucional, que está inserido no sistema. E o Estado começa a praticar lawfare, começa a praticar medidas de exceção. Então, a briga, muitas vezes, não é nem para convencer o juiz, mas de como constranger o juiz, como criar uma mobilização para que não se condene, porque o judiciário, muitas vezes, se afasta do seu papel imparcial e assume essa persecução. Se a polícia se torna um instrumento de inquisição, o Ministério Público se torna essa polícia e o próprio judiciário, muitas vezes, se junta a isso e se torna uma coisa só, onde você tem um aparato do Estado como juiz, júri e executor. O caso de Alter é isso. Eu acho que aqueles voluntários estão com muito medo, como o Aguilar coloca, eles estão lá na Amazônia, morando muitas vezes em casas isoladas, eles estão ali vis-a-vis. São Paulo tem uma enorme responsabilidade sobre isso, porque boa parte das empresas de São Paulo, se a gente pensar em desmatamento e destruição da Amazônia, está automaticamente ligada com o empresariado e com o capital paulista. Por outro lado, como a Aguilar coloca muito bem, a própria sobrevivência nossa no estado de São Paulo, climática, ela depende da Amazônia. E a gente viu isso parecia tão distante, mas esse ano foi um ano que tacaram fogo na Amazônia literalmente, e aquela fuligem chegou até aqui. Então, é uma emergência ambiental, sim, e é uma emergência onde quem se volta contra esse absurdo, essa destruição que está sendo colocada ali, está sendo perseguida pelo Estado. E eu não tenho maiores ilusões, a gente pode resistir no Estado, mas a solução para isso vem da sociedade civil, como veio na ditadura. Então, eu acho que a nossa fala aqui, a nossa participação nesse momento, onde se tem tanto medo, onde as pessoas estão amedrontadas, apáticas, traumatizadas, isoladas, a gente começar a dar um start e assumir esse estado de guerra em que a gente está. Então, eu acho que o nosso papel aqui como advogados ativistas e como pessoas que militam por direitos humanos, e a gente tem tentado se organizar, é fazer esse chamado e de como é que a gente vai dar uma proteção efetiva para essas pessoas e como é que a gente vai confrontar o Estado para que o Estado cumpra nada mais, nada menos que a própria Constituição, né? E num cenário que ele está criminalizando justamente para destruir. Então, eu acho super importante, agradeço novamente essa audiência ser realizada, toda dificuldade no final de ano, mas que a gente use isso para ter um impulso e começar a pensar nessas questões de maneira mais global. O que a gente vai fazer com essas pessoas perseguidas? O que a gente vai fazer com essas testemunhas desses crimes de Estado? É uma coisa que a gente tem de envolver outros atores, a gente tem de trazer a sociedade civil, mas a gente tem de ter isso em mente e não parar aqui. Obrigado. Acho que seria super importante a Laura falar do testemunho dela, que ela teve lá, inclusive na audiência de custódia. Antes da Laura falar, você, na sua fala, eu lembrei muito, queria registrar aqui a nossa colega Preta Ferreira, que foi presa também nesse processo de criminalização. Nós acompanhamos, eu fui visitá-la quando ela foi presa, nós acompanhamos todo o processo dela e a gente percebeu essa dificuldade, isso que você está falando, um estado quase que policial hoje no Brasil e essa perseguição aos militantes, né? Aí eu estava lembrando, porque com o Bolsonaro, né, estimulando isso, você lembra da assinatura do AI-5, inclusive que nós estamos na descomemoração dos 51 anos do Ato Institucional número 5, que foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968, mas naquela famosa reunião dos ministros, junto com o presidente, o Costa e Silva, só tinha um civil que era o Pedro Aleixo, que era não, tinha o Delfim Neto também que era civil, mas o Pedro Aleixo era o vice do Costa e Silva e ele não assinou, ele falou que não, e ele disse ao presidente, não é, minha dúvida não é com o senhor, mas é com o guarda da esquina, né? Porque num governo protofascista como esse do Bolsonaro, ele abre espaço aqui na base para esse tipo de perseguição. Juízes, policiais. Ontem mesmo uma professora da rede estadual de ensino foi agredida por um policial em Barueri. Não sei se vocês viram as imagens hoje em toda a mídia, nas redes sociais. Houve uma ocupação, o Dória estava fechando uma escola estadual, os alunos ocuparam a escola para resistir ao fechamento, a polícia foi até a escola e tinha uma professora defendendo os alunos. A polícia ia
invadir, tirar a força dos alunos. A professora entrou nesse debate, uma professora negra da periferia, militante da PUESP, do sindicato, e ela foi duramente agredida por um policial, né? Não fisicamente, mas, né, verbalmente, emocionalmente, enfim. Então, esse é um processo que a gente vive em todas as áreas. Agora, fico imaginando a situação de pessoas que estão isoladas no meio da mata, né, na floresta, né, sem proteção nenhuma. É a situação muito mais grave. Elas correm risco de vida, literalmente. Mas, Laura, por favor. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse ato. E também falar que é muito, muito importante que a gente realize atos de solidariedade como esse, porque a gente percebe que cada vez mais esse tipo de criminalização ele acontece e cada vez mais é papel da sociedade realmente demonstrar um repúdio, uma revolta com esse tipo de repressão tão direta às organizações. Bom, o que a gente percebe é que o caso, por si só, dos brigadistas, ele é um caso gravíssimo. E ele é marcado por diversas violações. Então, assim, a gente pode mencionar, por exemplo, a própria violação ao direito de defesa dos brigadistas, por conta tanto da fragilidade das provas, que são baseadas em interceptações telefônicas, super rasas, que de forma alguma elas indicam qualquer tipo de atividade criminosa, mas mais do que isso, a própria acusação mesmo, a forma como ela é feita por si só, ela é uma violação grave ao direito de defesa dos brigadistas. A gente percebe também a própria violação da presunção de inocência deles, desde o começo, né, nesse caso das investigações, e também a própria violação à liberdade de associação, porque são pessoas como a gente estava conversando, eles são voluntários daquela comunidade, eles se reuniram justamente para poder combater os incêndios. Eles, inclusive, foram treinados pelos próprios bombeiros e policiais militares, então sempre formação coordenada com as autoridades locais. E é isso, eles se colocam naquela linha de frente em combate ao fogo para ajudar a comunidade, e eles sofrem esse revés de sofrer essa criminalização tão latente assim. E a gente fala também sobre, na verdade, a questão do Projeto Saúde e Alegria. Porque o Projeto Saúde e Alegria também está sofrendo com isso. Eles sofreram uma busca e apreensão, né, no mesmo dia da prisão, na sua sede, e foram, enfim, apreendidos todos os documentos originais. O mandado de busca e apreensão ele era genérico, então não falava exatamente qual tipo de documentação deveria ser apreendida. Então, os policiais pegaram computadores, tanto da parte financeira, né, de contabilidade, mas também das ações deles. Foi simplesmente tudo levado e até agora não foi devolvido. Então, a gente percebe que essa forma, a abusividade, ela realmente está presente tanto na questão da criminalização dos brigadistas, mas também pegaram muitos documentos dos próprios brigadistas, que têm, né, a sua instituição, a sua associação ali, e do Projeto Saúde e Alegria. Então, assim, o caso, por si só, ele é gravíssimo, mas eu acredito que é importante a gente falar que ele é grave também por conta do contexto em que ele se insere. A gente vive atualmente um contexto de restrição do espaço cívico. Não sei se vocês se lembram no ano passado, se não me engano, logo depois do primeiro turno, Bolsonaro falou que acabaria com todos os ativismos do Brasil. Não sei se vocês lembram isso, que ele falou durante no Facebook, numa live. E a gente está vendo a concretização exatamente disso que ele falou. Isso é feito de diversas formas. A gente acompanhou durante esse ano a edição de diversos decretos e medidas provisórias extremamente prejudiciais. Então, por exemplo, aquele decreto que reduzia a participação da sociedade civil nos órgãos da administração pública, a medida provisória 870. Então, a gente percebe diversas formas de redução do espaço cívico, e uma das formas mais efetivas é a criminalização desse tipo de ativistas, defensores de direitos humanos. Então, a gente percebe que é realmente uma questão estrutural que é feita a partir do executivo, mas também passa pelo judiciário por conta disso, a criminalização direta das pessoas que estão ali na linha de frente, e a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de ação realmente barra com que essas pessoas continuem participando. Por exemplo, os próprios brigadistas falaram que eles não sabem se vão continuar em Altar do Chão. Então, a gente vê que esse tipo de ação ela é efetiva para realmente prejudicar a sociedade e os direitos fundamentais das pessoas. Esse tipo de ação, infelizmente, ele consegue alcançar o seu objetivo, que é acabar com o ativismo no Brasil. Por isso que eu acho tão importante, principalmente, a gente também está fazendo esse ato
aqui na Leste, porque reforça o papel do legislativo. Diante de um executivo conservador e um executivo que apoia a restrição e a repressão de movimentos sociais e defensores de direitos humanos, é importante que o legislativo se coloque como uma barreira contra isso, que realmente se coloque contra esse tipo de ação que está sendo feito pelo executivo e, de certa forma, pelo judiciário, como a gente está vendo nesse caso. Eu acho muito importante, como eu falei no começo, que realmente a gente realize atos de solidariedade como esses, porque cada vez eu acredito que será mais necessário ainda que a gente consiga defender esse tipo de trabalho das pessoas e dos movimentos sociais, para que justamente a gente consiga continuar aí na defesa dos direitos fundamentais de toda a população. É isso, então, muito obrigada. Laura. Mais palavra aberta. Você coordena, Vitor? Eu só vou dar um pulo no plenário e já volto, mas continue. Sim. Tem vídeo para você. Podia passar o vídeo. A preocupação quando se toma ciência dos fatos, isso se refere também a um suposto AI-5 branco. E é pior, porque é um AI-5 que ele quer... É uma conta do Estado que ela vai tentar evitar que as pessoas façam a militância delas, em todas as áreas, política em lato sensu falando, mediante o terror, em práticas de terrorismo do Estado. Você vê uma tendência das autoridades em criar uma narrativa para destoar da realidade, e a gente vê isso com apreensões ilegais em escritórios e sedes de ONGs e etc., porque eles estão tentando buscar... Eles têm uma acusação, e eles vão tentar buscar o que vai dar supedâneo probatório para aquela acusação, independentemente do que aquela acusação tem de provar, subvertendo toda a narrativa dos fatos e prejudicando a defesa, porque a gente não pode se defender de nós advogados entendemos que é muito difícil de se defender de um ato que não aconteceu. É impossível a defesa. É um AI-5 que está incidindo sobre as questões processuais, mediante autoridades se manifestando contrariamente aos direitos humanos, abertamente, inclusive. E essas ONGs, a perseguição que elas sofrem, elas estão vendo o que é o Estado tentando evitar que as pessoas se manifestem mediante o terror de impedir que a pessoa saia de casa. A gente vê eu soube hoje que os policiais do Chile estavam usando soda cáustica na água que era usada para dispersar os manifestantes. E a gente vê isso se replicando aqui no Brasil, parecendo que é um ato em concerto dessa direita da América Latina. E isso que ocorreu em Alter do Chão denota isso muito gravemente, que é essa tentativa de um AI-5 branco, que vai evitar que fazer com que as pessoas tenham medo de sair de casa, quiçá. E principalmente agora com a questão ambiental, que na ótica de quem estuda a política nacional entende que é onde vai estar a tônica dos debates, onde vai estar a vida, a natureza e a morte dela e de militantes juntos. E isso é totalmente atentatório com os direitos humanos e todo que a Revolução Francesa principiou por trazer. E não há outra alternativa senão a atuação do legislativo, porque o judiciário já se encontra minado, em grande parte, nas partes mais sensíveis do Brasil, como o que ocorreu em Alter do Chão, sendo o legislativo a única forma de defesa, porque o executivo nem se fale. Parece que ele está replicando também todos os atos de violência que vem ocorrendo a movimentos sociais na América Latina. E de forma descarada, e de modo que também que mude a narrativa de tudo, impossibilitando defesa e perdendo com isso a sociedade e o futuro da Amazônia. Muito obrigado. Acho que eu vou colocar o vídeo já, mas eu ia fazer só um comentário, porque é muito difícil quando as nossas esperanças estão no legislativo. Acho que todas as nossas instituições estão falhando simultaneamente. Quem acompanha a realidade aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no dia a dia, também deixa a gente bem desesperançoso. Acho que eu tendo a concordar com o Hugo, que a nossa esperança vai estar na sociedade civil mesmo, de reorganizar para poder avançar. E outro comentário que eu pensei quando o Aguilar disse, que citou a Revolução Francesa também, né?
e que muita gente dizia que esse governo e esse movimento de extrema-direita era a desconstrução do estado de bem-estar social, algo anterior ao estado de bem-estar social, retomar um liberalismo. Eles não são pré-estado de bem-estar social, eles são pré-iluministas, né? Eles são da Idade das Trevas, eles querem retomar outro processo. Acho que eu vou... Antes do absolutismo, que ainda tinha uma... Pois bem. Voltura, foi bonito isso daí. Fazer o negócio. Aê! Amazônia! Viva! Amazônia! Viva! Brigada de Alter! Volta! Ninguém solta a mão de ninguém! Vamos também, a gente é uma grande família. A gente é uma grande família de luz e amor. Estamos juntos com a floresta em pé. Com a floresta em pé. Viva o aquífero! Viva o aquífero Alter do Chão! Meu nome é Daniel, eu sou da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão. A gente decidiu gravar esse vídeo para agradecer todo mundo que apoiou a gente, que mandou energia boa, que mandou ajudas, que postou, que tweetou, que acredita na gente, no trabalho que a gente faz aqui. Isso dá muita força pra gente para ver que a gente não está sozinho. A gente está passando por um momento muito difícil, sofrendo uma injustiça, mas a força de vocês dá muita força pra gente mesmo. Eu agradeço demais. Eu sou Marcelo, sou um dos diretores do Instituto Aquífero. Eu me apaixonei por Alter do Chão, vim morar para cá. Eu amo esse rio, amo essa floresta e apesar dessa dificuldade que está se apresentando em nossas vidas, a gente está fortalecido e sabe que isso tudo vai ficar para trás e a gente vai poder retornar nessa nossa missão e retornar a fazer o que a gente acredita que tá em harmonia com a natureza, tá na proteção dos rios, das pessoas que moram aqui, fazendo a nossa parte para que o mundo seja melhor. Meu nome é João Romano, eu moro na Amazônia tem 3 anos, sou um guardião da floresta, sou um dos fundadores da Brigada de Alter junto com o Daniel. Quero agradecer vocês, porque só Deus sabe o tamanho da humilhação que a gente passou, o tamanho da injustiça que a gente está vivendo. Quero agradecer imensamente a todo mundo que nos apoiou e abraçou nossa causa. Sem vocês a gente não teria força para estar de pé agora, porque está muito puxado mesmo. Eu sou o Gustavo, estou em Alter do Chão desde 2014, trabalho no ecoturismo há mais ou menos 12 anos e primeiramente queria agradecer aos meus irmãos, meus amigos, o Marcelo, o João, o Daniel, por terem provado o seu amor por mim e terem cuidado de mim durante o cárcere e terem demonstrado como a força da união, do amor é muito maior do que qualquer trovão. E agradecer imensamente a minha família, todos os amigos, toda a mobilização mundial para provar que somos inocentes, que somos pessoas idôneas
e enorme gratidão para todos. Estamos aqui por causa da floresta, por causa da Amazônia. O nosso sofrimento é muito pequeno perto do sofrimento da floresta amazônica. Um paraíso no meio da Amazônia. Alter do Chão é um distrito de Santarém, no oeste do Pará, onde vivem 6.000 pessoas. Na estação mais seca, ilhas de areia fina surgem ao longo do rio Tapajós, atraindo visitantes do mundo todo. Mas há 2 meses, num fim de semana, o fogo ofuscou a paisagem. Grande incêndio numa área de proteção ambiental de Alter do Chão. 7h14, Alter do Chão continua pegando fogo. Só no primeiro dia, os focos se espalharam por uma extensão de 6 quilômetros, como mostram essas imagens de satélite. Do alto dá para ver uma faixa de fogo no meio da mata. A vila de Alter do Chão não tem uma base do Corpo de Bombeiros, e os primeiros a chegar à região do incêndio foram brigadistas voluntários. Já era fim da tarde, a gente conseguiu chegar no fogo, mas a gente recuou porque caiu a noite. À frente da brigada, esses 4 rapazes. No nosso caso, nem com o drone a gente conseguiu enxergar o incêndio por inteiro. E a polícia nos deu o apoio para a gente chegar até lá, fomos em 6 pessoas. Nesse dia eu estava fotografando um barco pro proprietário do barco, e quando eu olhei essa fumaça, eu falei, essa tá grande demais. O incêndio durou 4 dias e destruiu uma área de 1.100 hectares. O fogo chegou às margens do Lago Verde, um dos cartões postais de Alter do Chão. As polícias federal e civil começaram a investigar a queimada, que surgiu em vários pontos. Existe a suspeita de que o incêndio aqui é criminoso, que alguém tocou fogo na floresta. Na última terça-feira, a Polícia Civil divulgou os primeiros resultados da investigação e, com eles, uma surpresa. A Polícia Civil do Pará prendeu preventivamente 4 brigadistas que combatem incêndios florestais. Eles gravaram o início de um fogo, de uma queimada, só que só estavam eles. De repente esse fogo perdeu o controle. Ali é o seguinte, não teria como começar um incêndio se não fosse por eles. A polícia não apresentou provas, mas disse que os brigadistas, ligados a 2 ONGs de Santarém, eram suspeitos de terem provocado o incêndio para desviar dinheiro arrecadado com doações. Algumas ONGs daqui da cidade de Santarém se beneficiaram bastante com investimentos. Isso chamou muito a nossa atenção durante as investigações. Os 4 brigadistas negam as acusações. A gente já havia iniciado campanhas de arrecadação e aí ocorre isso tudo que ocorreu na Amazônia, fogo na Amazônia inteira, e as pessoas veem o nosso trabalho sério, veem a nossa dedicação, então as pessoas passam a nos procurar e a fazer doações pra gente, e aí isso é colocado totalmente invertido e criando realmente uma narrativa que é totalmente inverídica. A operação, que envolveu buscas nas sedes das ONGs, foi alvo de críticas. Organizações de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente pediram a libertação dos brigadistas de combate a incêndio presos no Pará. 2 dias depois da operação, o juiz Alexandre Rizzi, o mesmo que havia determinado as prisões, mandou soltar os brigadistas. E o governo do Pará trocou o delegado responsável pelo inquérito. Os 4 brigadistas passaram 3 dias e 2 noites na prisão. Amazônia! Viva! Amazônia! Viva! Nunca ouvi alguém me acusando de alguma coisa que eu não fiz, então foi muito difícil. Quando um estava mais nervoso, o outro apoiava. Quando um estava com frio, a gente ia lá e cobria o outro com a nossa camisa, com o nosso colchão, deixava de dormir um pouco. Eu tinha um medo que minha filha não me reconhecesse sem cabelo. Será que ela vai lembrar, né? Porque eu sou o pai dela. Em nota, o Ministério Público Federal no Pará informou que a investigação federal do caso, ainda em curso,
não indica até agora a participação de brigadistas nem de ONGs. A Procuradoria diz também que a ocupação ilegal de terras e a especulação imobiliária são as principais causas da degradação ambiental em Alter do Chão. Fomos até a região queimada para ver como está hoje e logo encontramos sinais dos problemas apontados pelo Ministério Público. Uma das áreas que pegaram fogo foi cercada recentemente. A gente percebe que o arame é novo, as estacas não estão queimadas e aqui do outro lado também tem uma cerca nova. O portão está trancado com 2 cadeados e lá dentro tem 2 áreas cobertas. Em meio ao contraste entre a mata preservada e os restos da savana, placas de vende-se e mais cercas recém-instaladas. A suspeita de grilagem de terras na área das queimadas aparece num áudio enviado pelo prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, ao governador do Pará, Helder Barbalho, no 2º dia do incêndio. Se a gente tocando fogo aí para depois querer fazer loteamento, para depois querer vender terreno, para a gente prender uns líderes prender esses criminosos aí e acabar com essa situação. No áudio, o prefeito diz ainda que a região é perigosa e que os bombeiros precisavam de apoio da polícia para entrar. O povo lá anda armado, o bombeiro só tá com a brigada lá, o bombeiro não tá indo lá, a polícia militar tem que ir junto, armado, para identificar esses criminosos. Em entrevista por telefone, o prefeito Nélio Aguiar confirmou que a área é alvo de invasores que fazem loteamentos clandestinos. As pessoas nos informavam que é uma área perigosa, que algumas pessoas tinham receio de entrar na área. Já teve vários problemas lá naquela área devido à especulação imobiliária. Eu repassei para o governador investigar as suspeitas de que o incêndio poderia ter sido criminoso. Em nota, o governo do Pará afirmou que enviou apoio dos bombeiros e da PM assim que recebeu a mensagem do prefeito. Informou ainda que não se pronunciará sobre as investigações a respeito do incêndio. Em Alter do Chão, que se prepara para receber muitos turistas nas festas de fim de ano, o grande incêndio de setembro acendeu um alerta entre os moradores. Eu lembro da minha infância que eu andava pelo Rio Tapajós, pelo Lago Verde, até chegar à savana, e não tinha nem morador. Então, ultimamente, está sendo invadida por várias pessoas. Os 4 brigadistas suspeitos de queimar a floresta trocaram São Paulo pela vida às margens do Tapajós. Eu lembro de ficar cheirando a água. O cheiro do Tapajós me deixou encantado muito rápido. Quando eu cheguei aqui, eu tive essa sensação mesmo, que a minha inquietude ia acabar quando eu chegasse aqui. Chegando aqui eu descobri que eu tinha tudo aquilo que eu sonhei quando eu era criança. Os 4 não possuem antecedentes criminais. Eles vão responder em liberdade ao inquérito, mediante uma série de medidas cautelares, como entrega dos passaportes e comparecimento mensal à justiça. Eu acredito que quem está no caminho do bem e da luz não consegue ser atingido facilmente. Então eu sabia que a gente ia sair, assim como eu sei que rapidamente a gente vai ser inocentado. E eu acabo perdendo essa liberdade de poder estar livre, não sei, questão de segurança mesmo. As minha filha estuda aqui, ela vai na escola, né? E eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Não sei como será. Eu espero voltar à minha vida normal o mais rápido possível. Espero voltar a atividades da brigada normal, porque eu sei que tá rolando fogo por aí e ninguém tá indo, né? Com o meu trabalho voluntário eu apago fogo, eu não boto fogo. Aos amigos e amigas da Alesp, em nome do Projeto Sou Alegria, fica a nossa total gratidão por esse ato, por essa manifestação de apoio, de solidariedade. Assim como vocês, a gente vem recebendo aí muito carinho também de vários setores da sociedade, setores à esquerda, setores à direita, inclusive eleitores do Bolsonaro, meios acadêmicos, meios empresariais,
a Sociedade Santarena, a Sociedade Alter do Chão, as organizações da sociedade civil, enfim, isso nos dá muita força para poder estar continuando o nosso trabalho e superando esse momento difícil. Fica a nossa solidariedade também aos brigadistas, esperando que esse mal-entendido, né, possa ser esclarecido o mais rápido possível. E a gente não pede aqui que vocês necessariamente estejam do nosso lado. A gente pede para vocês nos ajudarem a cobrar por uma apuração para que a verdadeira verdade venha à tona. E se for feita essa lição de casa, certamente vocês vão estar do nosso lado. A gente pede para vocês também nos ajudarem a clamar por discursos das autoridades mais responsáveis e não discursos de ódio que possam, inclusive, alimentar ou comprometer a nossa própria segurança, a segurança dos nossos familiares, da equipe, dos brigadistas e de lideranças comunitárias parceiras do Projeto Sol de Alegria. Fica aqui a nossa gratidão. A gente espera que esse case, né, ele sirva também para poder amadurecer a nossa sociedade e que essa mobilização nacional, né, de apoio aos brigadistas e apoio ao Sol de Alegria se torne um exemplo para que situações e injustiças como essas não se repitam e que a gente possa caminhar com mais saúde e mais alegria. Muito obrigado. Aos amigos e amigas da Alesp, em nome do Projeto Sol de Alegria, queria abrir a palavra também, não sei se mais alguém quer falar. Acho que é uma parte importante que a gente não tocou e acho que tem todo sentido, é a questão da especulação imobiliária, né, e como isso afeta todo o processo lá. Acho que era importante também alguém falar um pouco sobre isso. Bom, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, principalmente quando a gente falou um pouco da dimensão cultural desses acontecimentos, porque existe uma mensagem que é passada para a população quando o presidente se reúne com garimpeiros para discutir questões econômicas da Amazônia, né? E é uma mensagem que está sendo passada para a população de que certas práticas são aceitáveis, né? Isso tem uma dinâmica cultural ampla em todo o mundo, né? Não só naqueles que a gente está, enfim, que foram acusados, que estamos defendendo aqui os ambientalistas, porém também tem uma dimensão em nós, né? Essa prática das queimadas, não só na Amazônia, ela é conhecida, né? As pessoas eram chamadas também de mateiros, né? Aquele que bota fogo na mata, que tira primeiro os cipós em volta, deixa eles secarem, depois vai... Enfim, tem todo um processo ali que dura meses, não é uma coisa de uma ação só. É uma ação contínua para desmatamento, né? Sem dúvida, a serviço da especulação imobiliária. Nesse caso aí ficou claro como que de um dia para o outro, de repente aparecem placas de ventes e tem um incentivo financeiro ali de ganho pessoal com aquela região, né? Alter do Chão fica mais em evidência também porque é o centro turístico, né? Mas isso acontece no Cerrado, isso acontece em outros biomas do Brasil. O movimento que a gente faz aqui da discussão, acho que é interessante isso também, a gente pensar nessas práticas culturais que estão em nós, estão difundidas, e como que a gente pode repensá-las, né? Enfim, é uma coisa a se pensar, que fica em aberto. E essa especulação imobiliária que foi citada, ela não é só presente em Alter, é presente na cidade de São Paulo, assim como... engraçado, né? Essa prática das queimadas também era muito presente nas favelas, né? Principalmente naquelas perto da região central, onde eu lembro da CPI, que se eu não me engano a CPI da Alesp, ela deu eu lembro que era engraçado porque era uma taxa, era um cálculo estatístico de uma taxa de probabilidade de incêndio em certa região, né? E era muito louco que as regiões centrais tinham taxas muito altas, né?
da probabilidade de incêndio, apesar de ter toda uma infraestrutura em volta, toda uma proteção. Claro que não é louco, né? Isso é a lógica desse sistema, que as terras em volta do centro são muito mais caras do que na periferia, então é lógico que as pessoas fazem esses incêndios criminosos para poderem concretizar a especulação imobiliária e depois valorizar esses terrenos, construir prédios, né? O próprio Agnav deu o exemplo de que existe projetos para Alter, do turismo realmente de resort, outro tipo de modelos do que a gente vê, né? Mas, enfim, seguimos, né, nessa luta. Acho que o Instituto ele é criado também num viés de proteção aos ativismos, e a gente se coloca à disposição dos movimentos sociais, da população, aí, quando a gente puder também fortalecer. Em relação à especulação imobiliária também, tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que é dessa agenda de cada vez mais tentar diminuir as áreas de preservação ambiental que a gente está vendo constantemente, sobre diversas justificativas, como, por exemplo, exploração de uma área, e a gente tem que também lembrar que dentro dessa área tem muitas vezes reservas indígenas. Em Alter do Chão também, o Aguilar também ressaltou que existe toda uma cultura retornando para essa área, que é muito importante. Então, quando você se abre, tira a preservação dessa área, além de você trazer um dano para todo o ecossistema, você também está tirando a cultura daquele local, porque muitas vezes ela era habitada, explorada por algum tipo de pessoas, indígenas, ou uma cultura local. E nós estamos vendo isso nesse atual governo, onde não ocorre muita preocupação com essa preservação do meio ambiente, as notícias estão passadas de diferentes formas, e fica um recado para a sociedade civil a gente começar a pensar um pouco mais, né? Porque tivemos incêndios na Amazônia, agora em Alter do Chão. Temos essa agenda de tentar diminuir as áreas de preservação ambiental para exploração, ao contrário do resto do mundo, que está tentando, aí não vamos ser também bondosos, tentando corrigir os erros que eles cometeram de muito tempo com exploração ambiental. Então, cabe para a sociedade civil ficar atenta a todos esses passos que estão acontecendo. E um deles também foi a criminalização das ONGs, né? O que é mais um passo difícil para essa questão ambiental. Bom, eu tenho uma fala mais geral, mas quais são as ferramentas que pode reverter um jogo desse, né? Vamos imaginar que estamos aí num placar aí desfavorável, que é a defesa do meio ambiente contra o governo, o judiciário, como foi falado. Estamos colocando algumas esperanças no legislativo. Eu vejo assim, a gente tem que ser inteligente para pensar numa estratégia eficaz, rápida, e uma estratégia que neutralize essa questão aí de criminalização das organizações que trabalham em prol da preservação do meio ambiente, e também que ressalte o que a gente tem de riqueza, né, de fauna, flora. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual foi a última vez que vocês viram uma propaganda de um animal nativo lá do Cerrado, né? Ou de uma área de preservação aqui de São Paulo? A gente sabe que tem os biomas marinhos, tem também os terrestres. Então, eu penso que não é só a sociedade civil, igual você falou, mas assim, as pessoas que pensam e que estão em alguns locais estratégicos, por exemplo, a mídia, nas rádios, a gente deveria talvez criar programas, aberturas, para falar sobre a riqueza que existe na diversidade, que ainda tem, e que nesse caso aí, né, a gente pensa aí na área
territorial, mas ali também a gente vê ali várias espécies ali que provavelmente diminuíram ali seu efetivo, né? Animais rasteiros, aves. Então, para falar a verdade, a última vez que eu vi uma propaganda de um animal foi naquele álbum do Chocolate Surpresa. Então já deve ter muito tempo, porque nem os meios de comunicação não tem nem colocado lá. Olha, no Brasil tem uma espécie aqui que é interessante eu conhecer, de ave, uma espécie de mamífero, ou até mesmo de um ratinho ali silvestre, né? Então eu queria que vocês pensassem aí, com a inteligência que vocês têm, como é que a gente pode virar um jogo como esse, usando aí um meio de comunicação que é a mídia. Porque esse é o meio de comunicação em massa que vai atingir a sociedade civil que você falou, né? Vai chegar aí, ou seja, pela rádio ou pela televisão aí. Seja num canal fechado, de assinatura, seja num canal aberto, de massa, mas temos que pensar em fazer uma divulgação. O que existe no Brasil? O que existe em São Paulo? O que existe no mar? O que existe na terra? Porque você vai ali para Santos também, você vai entrar naquela água lá, você está entrando ali numa água de esgoto ali, que tá aqui perto de nós aqui também, não vejo sentido assim, quantos animais ali até nem existe mais. Queria que vocês se manifestassem aí a opinião de vocês sobre esse ponto que eu expandi aí. Eu pensei uma coisa, na verdade, conforme você falava, que pela ironia das coisas, se tem uma coisa que ainda faz propaganda de alguns animais brasileiros é o dinheiro, né? E a cultura que liga o que está acontecendo aqui em São Paulo, como o deputado Gianazzi falou, aconteceu com a Preta Ferreira, foi justamente especulação imobiliária. E o que está acontecendo lá é a mesma coisa. Se tem uma cultura que liga o que acontece aqui e o que acontece lá, é a cultura do dinheiro, a cultura do lucro acima de tudo. O lucro acima da cultura, o lucro acima do bem-estar, o lucro acima de qualquer coisa. E aí ainda sobra o dinheiro com a foto da onça, do peixinho, fazendo propaganda de algo que ele está destruindo. Tem encaminhamento? Vocês tiraram? Acho que todo mundo já falou, não sei se mais alguém quer falar ou se a gente parte para os encaminhamentos agora. Não sei, acho que a gente pode pensar alguns encaminhamentos até para continuar esse movimento para o ano que vem, já que já vai encerrar aqui. Pensei que a gente poderia, por exemplo, fazer uma moção de apoio às ONGs, aos militantes que foram presos lá em Alter do Chão. Acho que a gente pode apresentar ele na Comissão de Meio Ambiente, fazer um trabalho para ser aprovado. Acho que teria espaço. Infelizmente, demora mais do que a gente gostaria, porque um pé de vistas daqui, um pé de vistas dali. Mas, no final, acho que a gente pode ter um sucesso, já reforça um pouquinho, dá um apoio, mostra que a Assembleia Legislativa está pensando nisso. Não sei mais o que se vocês pensarem alguma coisa que a gente pode encaminhar. Eu acho que é importante nessa coisa, uma moção é importante, mas a gente tem de pensar em como começar a costurar com outros órgãos também, outros movimentos, conselhos, por exemplo, Comissão Arnes, algumas outras ONGs, para a gente começar a colocar essa questão de perseguição de militantes, ativistas, voluntários. Eu acho que isso já está acontecendo, a Comissão Arnes está lá, você tem Comissão de Direitos Humanos da Ordem, mas eu acho que a gente precisa começar a costurar e atar mais atores para essa questão de lawfare e perseguição de ativistas. Começar a construir, talvez, eventos e conversas para ir amarrando isso. A gente tem que ter uma capacidade não só reativa, mas ainda que seja reativa e responsiva em relação à violência de Estado, por meio desses mecanismos institucionais, usando uma forma jurídica, mas esvaziando ela, mas para a gente começar a atar isso, a gente precisa ter uma resposta mais efetiva. Se esse tipo de coisa acontece lá, o que a gente pode fazer para encaminhar? Isso não pode ser tão esparso, né? Eu acho que a gente tem que ter isso. Qual é a resposta que a gente dá se um militante em alguma parte do país ou no interior do estado de São Paulo, ele começa a ser vítima de uma tratoragem via lawfare? A gente tem que encaminhar com o Ministério Público Federal e ter uma resposta em relação àquilo.
Uma coisa que não é fácil, obviamente, mas a gente tem de iniciar conversações desse tipo, desse escopo, nessa direção. Pois bem. Não, é que eu ia responder o dele, mas pode... Não, perfeito. Não, eu vou até aproveitar o gancho do Dr. Hugo e falar dessa teia que existe entre as organizações civis, não estatais, ainda bem. Civis por quê? A gente consegue ter ONGs atuando na Amazônia. A gente não pode esquecer que os centros, os escritórios decisórios das ações que estão sendo tomadas na Amazônia não estão na Amazônia. Elas estão aqui na Paulista, às vezes, até. Então, nisso criar um circuito com todas essas organizações, inclusive quando a gente montou o IUD, a gente via por bem essa forma de organização, de, dentro da sociedade civil, se valendo da tecnologia, da mídia, das redes sociais, etc., criar uma rede civil de amplo efeito, no mínimo para falar, opa, estamos aqui organizados. O Brasil é uma rede que vai do norte, nordeste até o sul. E falando, olha, se o Estado não pode fazer frente a isso, a gente vai fazer de outra forma. A perseguição aos militantes é algo muito importante, porque isso vai ser reproduzido em outros protestos. Em breve, nós advogados, em breve não, já está acontecendo, e nós advogados estamos sendo perseguidos por defender direitos de pessoas. Então, o que ocorre, eu vejo por bem, o encaminhamento seria mais ou menos não, principalmente esse, de atar isso tudo, criar uma rede ativa, que os atores existem, é só colocar eles agora em concerto. E hoje, no grau de tecnologia, de comunicação social, eletrônica ou não que estamos, isso seria muito viável, inclusive para ampliar o debate, para não ficar tão descentralizado. E, enfim, esse é o apontamento que eu também sigo. Uma ideia mesmo de fazer talvez um ciclo de conversas, trazer esses atores aqui. O Artigo 19 faz um trabalho maravilhoso e está marcando presença aqui, é super importante, para a gente começar a chamar o pessoal todo para falar, abordar determinados casos que estão acontecendo, que estão judicializados, inclusive, e começar a colocar isso na mesa, porque se a repressão ela aprende, ela é inteligente, ela é responsiva, ela vai se aprimorando, a gente tem que se aprimorar também, porque os atores existem, só que os atores eles têm de começar a atuar mais, né? E nós temos que acabar com a vitimização. Isso daí é um esquema psicológico que vem lá do alto, Steve Bannon e tudo. Quanto mais você se julga vítima, mais covarde você fica. E daí, você, como papel de vítima, você só reclama. E basicamente não faz mais nada do que ser vítima e reclamar. Você dá um papel de ação para a pessoa, você está devolvendo a identidade dela básica como ser humano. Então, isso daí é o Olavo de Carvalho, é Steve Bannon, tudo, que basicamente é um constrangimento psicológico que a vítima engole tudo. Então, isso daí é fundamental para a sociedade e devolve a intimidação, você chuta fora, vaga a intimidação. Isso é fundamental, sem dúvida. Sem isso, a gente pode sossobrar nesse poço de autoritarismo, filha da puta. E também demonstrar para a sociedade, como você mencionou, o papel que as ONGs exercem no país, no mundo afora, né? Porque do jeito que o caso, principalmente de Altero, foi retratado, e como a Amazônia está sendo retratado ultimamente, ver essa criminalização das ONGs está sendo muito ruim, porque tira a força delas e deixa que as pessoas acreditem nas ONGs e na ideia das ONGs, no papel desenvolvido pelas ONGs, e sobra um espaço para grilagem que aconteça, para essa diminuição de reservas. Então, é importante também passar para a sociedade a importância do papel da ONG. Eu fiquei aqui pensando também em como a gente pode utilizar esse espaço que está sendo cedido da Alesp para
impulsionar mais ações e ter um impacto maior, principalmente na defesa desses ativistas, né? Porque, no fundo, o ativismo não está acontecendo aqui, né? O ativismo está lá fora. Mas aqui a gente tem a oportunidade de se divulgar, a gente tem a oportunidade de falar na TV Alesp, a gente pode tratar numa comissão, de tentar fazer uma moção, né? Uma nota coletiva, enfim, algo do tipo, que combate o que você estava falando, das fake news, da informação um pouco totalmente descompensada, de uma coisa perdida, né? Que foi o que acaba levando, né? Nesse caso dos ambientalistas. É claro ali que tem uma associação fraca e midiática, num certo ponto, acho que principalmente levada pelo presidente, né? Acho que é claro como que o presidente incita os órgãos de repressão a fazerem isso. Quando ele dá aquele exemplo do DiCaprio, que foi, enfim, ridículo, né? O mínimo. E para falar de outros, colocando as ONGs como os culpados por os incêndios na Amazônia, até quer dizer, é uma inversão lógica que eu não consigo nem entender como que cola, como que as pessoas conseguem comprar esse tipo de argumento de verdade. Então, não sei, eu sei que lá na Câmara Federal teve uma comissão parlamentar sobre as fake news. Eu acho que, de repente, aqui em São Paulo poderia ter algum tipo de movimentação nesse sentido, não sei se já existe, né? Mas eu fiquei projetando nessa dinâmica de como que a Alesp pode também, no espaço que está sendo cedido, se movimentar para isso. Acho que em relação à sugestão do Hugo, a gente já no fim do ano passado, quando a gente vislumbrou que as coisas iam mudar para pior, que as coisas que já não vinham boas iam ficar piores, a gente criou um órgão não institucionalizado aqui na Assembleia, que é o Observatório de Direitos Humanos. A gente tem alguma relação com a Comissão Arnes, até acredito que o artigo 19 faz parte, e a gente mobiliza alguns assuntos. Acho que faria todo sentido se a gente conversar com o Yudi para chamar para alguma conversa aqui, para a gente ir mobilizando ações. Procura fazer reuniões semanais e algumas ações aí. É que as demandas são milhares, então, às vezes, dependendo do setor, nem tanta coisa aparece, mas trabalhamos desde vinhedo, a prisão da preta, a repressão aos professores, enfim, 1000 coisas acontecendo. As torturas dos supermercados que aconteceram esse ano com os policiais, a gente também tratou. E a gente tenta articular de alguma maneira agora Paraisópolis. Enfim, tudo isso vira tema e a gente tenta usar a Assembleia Legislativa, como ele falou, como instrumento para tentar auxiliar os movimentos que estão lá fora. Então, acho que seria interessante a gente trazer o Yudi, conversar um pouquinho e ver como a gente pode trabalhar junto a partir daí. Acho que é um encaminhamento legal para o ano que vem. Eu acho que é um primeiro encontro aqui, acho que é um movimento embrionário, né? Nós estamos dando aqui os primeiros passos, mas eu quero primeiro talvez sugerir que se monte talvez uma frente, aqui um fórum permanente, que a gente possa aprofundar mais a discussão com vocês que já estão nessa organização e trazendo outros movimentos, outros ativistas aqui. Os espaços estarão franqueados a vocês o tempo todo, os plenários, as salas, toda a estrutura, a TV Alesp, que é importante que você fala para fora, né? As comissões, por exemplo, eu acho importante agora, Vitor, a gente levar uma moção desse movimento aqui de vocês para a Comissão de Meio Ambiente e Direitos Humanos. A gente aprovar 2 moções e mandar para a região, enfim, a gente direcionar como um apoio que sai da Assembleia Legislativa por conta da intervenção que vocês fizeram aqui no dia de hoje. E depois a gente continua, né, com esse fórum, com essa frente aqui de ativistas, de ONGs, de movimentos em defesa dos militantes, em defesa de ativistas. Eu acho que seria interessante, dialogando com o observatório que você falou, com a Comissão de Direitos Humanos que existe aqui. Logicamente que a situação aqui também não é fácil nas comissões, porque na Comissão de Direitos Humanos você tem gente do Direita São Paulo, você tem gente da extrema-direita, os bolsonaristas ocupam também. Me lembro que na semana passada teve a entrega do prêmio Santos Dias da Silva, da Comissão de Direitos Humanos. Então, teve um deputado, nunca aconteceu isso na história da Alesp, mas um deputado ofereceu o prêmio para uma pessoa que é ligada à indústria de armas, porque ele defende o armamento no Brasil, que é um absurdo total, né? A Comissão de Direitos Humanos entregar o prêmio Santos Dias da Silva para um cara que defende o armamento.
E veio um outro cara evangélico da Igreja Universal e ofereceu o prêmio, deu o prêmio para aquela bispa Sônia da Igreja Renascer, que foi presa com os dólares na Bíblia. Vocês lembram que o marido dela, o bispo Hernandes, ela foi presa, né? Ganhou um prêmio aqui em Santos Dias da Silva. Foi um absurdo total, né? Então, tem tradições nas comissões, mas eu acho que esse espaço é de vocês, é nosso, é um espaço público que vocês podem ocupar, né, no momento que vocês quiserem, como hoje vocês estão ocupando. A gente pode ampliar, fazer seminários, novos encontros, enfim. Hoje acho que é uma primeira reunião para a gente dar talvez um passo importante aí numa longa caminhada. Então, mas, de imediato, eu proponho a aprovação de uma moção em 2 comissões, para sair já com peso aqui da Assembleia Legislativa, que é a maior Assembleia do Brasil, tem uma repercussão, né? Como um trabalho, como fruto desse trabalho de vocês hoje aqui na LESP. E montar a frente permanente, um fórum, não sei o nome, aí vocês podem ver o que é melhor. Dialogando com o observatório, que o observatório, se é independente, é feito por parlamentares de esquerda, progressistas, né? Então dá para dialogar mais. Agora, as comissões são complicadas, né? As comissões tem, desde o MBL, o Direito a São Paulo, você tem os neofascistas nas comissões, é complicado. Alguém tem mais alguma sugestão, mas eu acho que seria um bom encaminhamento esse, né, para o nosso primeiro encontro. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, parabéns, agradeço, né, aqui saudando o Aguilar, que nos procurou, ligou, fez todo o contato aqui. Obrigado, Aguilar, parabéns, Aguilar. Querem fazer uma foto coletiva aqui na frente?